o embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecida expressão cultural. Porto de Galinhas, nossa escrita seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecida expressão cultural. Porto de Galinhas, nossa escrita seja concebida ao calor verbal. Sou Pedro César Batista, sou jornalista, profissional há mais de 30 anos, fiz Direito com especialização em Antropologia e há mais de 40 anos atuo na militância cultural e também política em defesa da justiça social em nosso país. Essa minha contribuição aqui, eu acho necessária, importante, e espero poder reforçar o debate sobre resistência e cultura. Eu pontuei 3 itens fundamentais, né? O primeiro, a cultura como controle social, né? Eu quero partir do pensamento de Frantz Fanon, a colonização e a cultura, né? A cultura dos povos latinos, asiáticos e africanos sofreu ao longo de séculos a imposição de uma cultura baseada na moral e ética do colonizador, que impôs sua língua, sua religião, deuses, moral, hábitos e comportamentos, tudo para garantir a dominação cultural, depois que invadiram os territórios e exterminaram quem resistiu. Com as mentes controladas, foi mais fácil cooptar serviçais e garantir a dominação política e econômica, sempre garantida pela força das armas. Foram séculos impondo uma cultura alheia às tradições dos povos colonizados, dominação que ainda permanece, sustentada com uma intensa propaganda cultural, política e ideológica que busca transformar nações em apêndices dos países centrais. Os Estados Unidos da América e a União Europeia não economizam em recursos financeiros e armas para que esse controle se imponha sobre os povos dos países periféricos, como é o caso do Brasil. A ocupação do território pelo colonizador impôs uma cultura que propaga uma superioridade do ocupante, de tal forma que os povos colonizados passem muitas vezes a se sentir inferiores. Chegaram a dizer que os povos colonizados não tinham alma, eram selvagens, bárbaros, preguiçosos e insolentes. Os gregos se autodenominavam civilizados e chamavam os outros povos de bárbaros. A invasão em Troia foi cruel, destruíram uma civilização avançada, culta e pacífica. Estupraram as mulheres, mataram e saquearam as riquezas dos troianos. Ainda assim, até hoje se acredita no discurso dos gregos, que estes eram os civilizados e os troianos os bárbaros. O mesmo se reproduziu com os povos africanos, sequestrados, escravizados e roubados até hoje, com as novas formas de ocupação. Na América Latina e Caribe, dizimaram civilizações altamente desenvolvidas, destruíram as culturas originárias de milhares de povos nativos e praticaram um genocídio, estimado em mais de 70 milhões de mortos. Só no Brasil existiam mais de 1.300 povos com seus dialetos. Decorridos 522 anos, resistem cerca de 250 idiomas, com pouco mais de 300 etnias. Quem são os violentos? Quem são os perversos? Vale o conceito de bárbaros para os povos atacados, escravizados e roubados, alguns inclusive dizimados? Os bárbaros resistiram culturalmente e organizados em suas tradições e hábitos, apesar de seguirem sendo atacados pelos pretensos civilizados. A uniformização de valores culturais, costumes, hábitos, moral e estética, sustentada pela indústria cultural, como mostrada por Adorno, tem sido fundamental para o controle de muitos povos.
Assim, os colonizadores formam massas acríticas, as quais, mesmo empobrecidas ou miseráveis, tornam-se simpatizantes do modo de vida do ocupante, com o capitalismo e seus valores, entre eles o empreendedorismo, a meritocracia e a redução do Estado. Por meio da indústria cultural, ocorre a imposição de conceitos estéticos e éticos alheios aos interesses e necessidades dos povos originários e nacionais, que buscam, pelo controle de almas e mentes, garantir a apropriação de riquezas. Usam a indústria cultural em suas formas iniciais, como a cinematográfica, editorial, radiofônica, aprofundadas pela internet e as redes sociais. Garante, assim, a formação de um padrão cultural ou um pensamento único entre os povos no mundo. Valores uniformes que as massas repetem sem pensar o que escutam, leem ou veem a todo instante nos mais variados veículos de comunicação de massa. A existência de grupos sociais com posições culturais conservadoras, reacionárias, xenofóbicas, machistas e que se consideram geneticamente superiores não é nova. Desde o surgimento da propriedade, com o desenvolvimento do patriarcado, um grupo impõe a dominação sobre as grandes massas com os mais diversos argumentos. Os opressores se autopropagam melhores, mais capazes e mais fortes. Por isso possuem mérito para ser mais ricos, controlar o poder e deter mais conhecimentos. Não economizam no uso intensivo de mentiras e da violência para propagar o medo, incertezas e formar seguidores entre os pobres, que, diante da falta de conhecimento, acaba acreditando em crendices e se considerando inferiores. Sempre existiu a propagação da intolerância contra quem pensa e tem uma cultura diferente, principalmente contra quem defende ideias que enfrenta a violência imposta pelos opressores e propagam uma sociedade de igualdade e justiça social. O anticomunismo tem sido largamente usado como discurso para impor medo e enganar os pobres, que mesmo não tendo nada a perder, muito pelo contrário, somente têm a ganhar com uma sociedade igualitária, mas terminam acreditando no discurso de quem acumula riquezas e possui poder garantido com a miséria e a exploração de imensas massas de trabalhadores. O controle da comunicação e da formação cultural nas redes virtuais, chamadas redes sociais, desarticula e sabota a unidade entre os comuns, desmonta comunidades e sabota o debate sobre as ideias que difundem o sentimento comunitário, a verdadeira solidariedade, empatia e alteridade, principalmente entre os setores marginalizados e empobrecidos. As redes sociais, controladas pelos algoritmos, conforme aquilo que o provedor deseja, reforça a autopropaganda e autopromoção, alimenta a ideia de superioridade e competição por meio de imagens pessoais, riquezas, itens de consumo e a quantidade de seguidores. Propaga valores de consumo e a negação das conquistas históricas obtidas pelos oprimidos. A cultura dos mais ricos e poderosos se torna modelo para os mais necessitados, que se degradiam entre si, como pensado e programado pelos donos das riquezas. O controle das comunicações nas redes, por meia dúzia de bilionários, manipula o acesso às informações e o debate sobre as ações de resistência popular e comunitária. Controle fortalecido com os recursos tecnológicos que avançam e se popularizam, direcionados pelo algoritmo a grupos sociais bem definidos. As redes sociais têm levado à desagregação da sociedade,
especialmente enquanto classes sociais, com a formação de grupos mais estratificados, direcionados a partir de gostos por consumo, hábitos, costumes e identidades, mantendo a separação e divisão entre os setores empobrecidos e explorados pelos donos do capital, o número cada vez mais reduzido de pessoas multimilionárias. O imperialismo, denominação para a atual fase do sistema capitalista, em que um punhado de ricos controla todas as áreas da indústria, bancos, terras, serviços e tecnologia, inclusive impondo governos que transformam nações em seções de transnacionais, utiliza a tecnologia em suas mais diversas formas para uniformizar o pensamento humano e formar imensas massas de consumidores, o grande objetivo. Fortalece concepções ideológicas e políticas que neguem o processo de desenvolvimento histórico das sociedades e as transformações sociais. Propaga concepções fundamentalistas, difunde o consumo como um verdadeiro Deus, capaz de dar status social, especialmente com o consumo do que não é necessário para a satisfação humana, mas que alimenta uma falsa felicidade, provocando a competição entre grupos e identidades sociais. O imperialismo impõe em todo o planeta uma uniformidade de gostos e sonhos, sustentados pela manipulação das mentes com intenso uso das redes sociais e da indústria cultural. A história do desenvolvimento das sociedades humanas é o resultado das lutas entre as classes dominantes e oprimidas. Tudo começou com a criação da propriedade, do Estado e da família e religião. Conforme Engels deixa bem esclarecido isso em seus livros. Entender o processo de conquistas sociais realizadas ao longo da história é a garantia da compreensão para seguir avançando na construção de relações mais fraternas e humanitárias. Não compreender esse processo social leva à incompreensão e alienação aos valores propagados de que nada muda, que a miséria é resultado da falta de vontade e dedicação dos pobres, a vontade dos deuses, ou que a não satisfação das necessidades é resultado da preguiça, um sadismo puro das elites contra as grandes massas empobrecidas. As lutas sociais ao longo da história têm sido combustível que transforma a qualidade das condições de vida e a consciência social, elevando a novos patamares, que possibilitou que se chegasse ao elevado nível tecnológico e produtivo, com o acúmulo de descobertas científicas ao longo da história, devido ao resultado do trabalho humano. Sem entender esse processo, fruto da cultura humana, acreditar-se-á em concepções que negam o desenvolvimento social. Em Prometeu de Esquilo, Prometeu acorrentado, Esquilo nos conta que Prometeu roubou o fogo de Zeus e o entregou aos homens. Representa uma referência para quem ousa enfrentar os poderosos e se arrisca em construir uma sociedade em que o fogo, a luz e a dignidade sejam para todos. O exemplo de Prometeu sintetiza a essência da cultura de resistência e ousadia, capaz de enfrentar e superar todas as adversidades e sofrimentos para conquistar uma nova sociedade. Enganar Zeus, conquistar e distribuir o fogo para a humanidade, mostra a capacidade e a invencibilidade de conquistas que a humanidade possui. Em Espartacus, a cultura romana mostrou a força do império, que foi enfrentada pelos gladiadores liderados por Espartacus, que se uniram e tentaram derrotá-lo, os quais não mais se sujeitaram a ser motivo para a diversão da nobreza, enquanto uns matavam aos outros. Ousaram se rebelar, unir-se e lutar. Já Don Quixote, não importa o tamanho ou o poder do inimigo, nem que ele seja imaginário. Cervantes
com seu personagem Don Quixote e Sancho Panza, mostram que é possível seguir e vencer o poder. As revoluções proletárias criaram outra estética ao longo da história, as quais mostraram a força do trabalho, da união e organização dos trabalhadores, capazes de derrotar o opressor e construir um mundo de justiça, paz e felicidade na Terra. Justamente por isso, por representar a maior de todas as conquistas, sofre tantos ataques e tantas calúnias por parte dos donos da indústria cultural, especialmente a grande produção de filmes em Hollywood e a propagação nas redes sociais. A poesia, o romance, o teatro, o cinema e todas as linguagens artísticas desenvolvidas com a Revolução Bolchevique, a partir de 1917, voltaram-se para educar a sociedade na luta de classes, combater o racismo, o machismo, o patriarcado, o egoísmo e o sistema que se sustenta com esses valores, o capitalismo. A arte e a cultura elaboradas durante os processos revolucionários sintetizam a resistência cultural dos povos, mostra a disposição em enfrentar as mentiras, a intolerância e a violência do opressor e derrotá-las em todos os campos. A arte e a cultura sintetizam a luta dos povos que se libertaram e de quem segue esta busca pela dignidade humana. O anticomunismo continua sendo usado como argumento que une poderosos e é propagado entre os povos de todo o mundo para derrotar os trabalhadores e o socialismo. O comunismo, uma sociedade sem classes, uma ideia apenas, pois ainda não foi vivenciada, apenas iniciada dentro das contradições da sociedade de classes, segue sendo um sonho utópico. Ainda assim, difunde-se mentiras sobre o comunismo de forma permanente, com a propagação do medo de uma sociedade que seria a plenitude da existência humana, o paraíso aqui na Terra. Uma dura guerra cultural, em que a mentira segue sendo o principal instrumento para formar uma cultura de subalternização e subserviência aos poderosos capitalistas e seu cruel e desumano sistema, o capitalismo. Darcy Ribeiro mostra a formação do povo brasileiro, que é resultado da destruição das culturas originárias, dos povos nativos e dos africanos sequestrados e escravizados pelos colonizadores. Usaram a religião e os bandeirantes para ocupar o território brasileiro, escravizar e roubar riquezas. Praticaram o genocídio dos povos nativos e africanos, mas houve resistência em todas as formas. Os povos originários criaram os quilombos, o Iangatu para poderem se comunicar, inventaram a capoeira como forma de defesa, desenvolveram o teatro, o samba, o carnaval e resistiram com suas religiões nativas ou tradicionais. São mais de 5 séculos com a imposição de uma cultura que tenta apagar a cultura verdadeira dos povos nativos e originários. Palmares e Canudos mostraram o sonho de uma sociedade igualitária, a formação de uma comunidade plural, com o Estado e lideranças a serviço dos interesses coletivos. A cultura desenvolvida a partir dessas experiências revolucionárias, o coco, a xilogravura, a comida, a dança, a vestimenta, formas de lutas e resistência. Verdadeira cultura de resistência que o dominador precisa atacar e destruir. A inundação de Canudos, queimar terreiros, apagar a memória dos mártires do povo. Não faltam autores regionalistas e revolucionários na literatura brasileira que resgatam a arte popular, mostram as lutas entre as classes sociais no Brasil, mostram a criatividade e a ousadia do povo brasileiro. A música e a poesia oriunda das vítimas da opressão capitalista e racista, elaborada a partir da estética de quem vive na periferia dos grandes centros urbanos, formada pela imensa maioria de negros, descendentes do povo escravizado. A influência da cultura negra dos Estados Unidos, com símbolos e valores que se dispõem a enfrentar o mercado, a linguagem e a criação.
A garantia de dar voz a quem não tem espaço, acabar com o monopólio dos meios de comunicação, democratizar as redes em todas as suas formas, enfrentar o controle dos algoritmos, a indústria cultural e criar mecanismos de controle para a internet e a comunicação, que dê a oportunidade para todas as opiniões, diversidade e culturas regionais é uma necessidade. Combater o consumo, o individualismo, propagar a utopia, resgatar o espírito comunitário e fraterno, reconstruir a utopia. Garantir que a juventude e o povo conheçam seu passado, enquanto nação, sociedade e classe social, é a luz para o futuro. Possibilitar a descoberta da história das lutas que levaram às transformações sociais. Mostrar a influência da música, da poesia, da literatura, do teatro e do cinema para que se descubra o passado da humanidade. Possibilitar o acesso e conhecimento da literatura e das artes clássicas, desde as antiguidades, das lutas revolucionárias do Brasil, na América Latina, do Caribe e no mundo. A cultura popular precisa de apoio material e financeiro para ser produzida, desenvolvida. Garantir a todas as crianças o acesso aos meios que desenvolvam a sua criatividade, o seu imaginário, o desenvolvimento cognitivo, elevando a capacidade intelectual, o conhecimento e a humanização nas relações sociais. É preciso desenvolver uma estética que mostre o processo da história da humanidade, o seu avanço civilizacional. No passado, as desigualdades, as injustiças e as opressões eram muito mais cruéis. A humanidade avançou. Apesar de sempre ter existido momentos de retrocesso, como a escravidão, que durou séculos, os genocídios, o nazismo e o fascismo, que propagam a ideia de uma classe superior, o que ainda existe e é sintetizada pelos bolsonaristas que buscam manter a desinformação, o analfabetismo, a miséria e a ignorância para que sigam privilegiados. Para isso, a burguesia segue utilizando a violência e a mentira para explorar e roubar o trabalho, riquezas e manipular almas e sonhos. Tudo sustentado no discurso neoliberal do Estado mínimo e da meritocracia. O Estado democrático, a justiça social e a felicidade são conquistas das classes oprimidas, que se servem da cultura de sua história de lutas, seus sonhos e elaboram sua própria utopia para seguir avançando no processo de desenvolvimento social. A produção e criação artística devem refletir essa cultura histórica de resistência contra o opressor, escravagista, feudal e burguês. Acreditar na espécie humana e em nossa capacidade de seguir elevando a qualidade de vida e melhorando as relações humanas, rumo à plena dignidade e emancipação humana. Assim como o fogo que Prometeu roubou de Zeus e ainda nos ilumina até os dias de hoje. Isso é resistência. Preservar e manter a utopia de Zumbi, de Espartacus, de Carlos Marighella, de Olga Benário, de Rosa Luxemburgo e de todos que sonham que a cultura deve ser a livre expressão da criação humana. Isso é uma cultura de resistência. Espero que tenha contribuído para o debate. Um forte abraço a todos e todas e sigamos o exemplo de Prometeu, de Espartaco, de Zumbi e conquistemos a... O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida expressão cultural. Porto de Galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida expressão...